Hey guys, tudo bem com vocês? Meu nome é André Barbeiro, eu sou aluno de jornalismo e com o objetivo de democratizar a educação e a informação de boa qualidade, eu criei o Já é Hora Podcast, porque já é hora de nos engajarmos em assuntos importantes e relevantes da atualidade por meio de uma linguagem acessível a todos e efetiva. With the real world. Outubro é o mês de uma campanha de conscientização com o objetivo de alertar as mulheres e a sociedade sobre o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Visando ajudar nessa campanha, o Jornal Notícias Agora e o Já é Hora Podcast decidiu unir forças para te explicar um pouquinho do que é, como prevenir e muito mais sobre essas doenças. Hoje, vamos falar um pouco sobre câncer de colo de útero. Para falar comigo, hoje temos formada em Medicina na Universidade Federal do Amazonas, especialista em ginecologia obstetrícia e colposcopia, médica assistente do pronto-socorro da gineco-obstetrícia da Santa Casa e ambulatório de colposcopia, doutora Rebeca Rodrigues é a nossa entrevistada de hoje. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui para esse bate-papo com vocês. Estudante de jornalismo e diretor do jornal Notícias Agora, Lucas Tadeu está de novo conosco aqui. Tudo bem, Lucas? Boa noite, pessoal. Boa noite, André. Boa noite, doutora. Tudo bem? Então, vamos lá, doutora. Eu acho que a melhor forma da gente começar isso é você explicando o que é colo de útero. O que é câncer de colo de útero? Então, o câncer de colo de útero, ele é um dos cânceres mais comuns na mulher, né? Ele acomete a cérvice do útero, que é o colo uterino, que é a estrutura que fica no fundo da vagina da mulher, tá? Ele é um câncer que ele se desenvolve a partir de uma infecção crônica pelo vírus do HPV, né? E justamente por ele ter essa alta incidência na população feminina, é muito importante o conhecimento sobre ele, as formas de prevenção. Quais são os principais sintomas do câncer de colo de útero? Tem algum? Então, Lucas, o grande problema, assim, digamos, do câncer de colo de útero é que ele é uma doença que ele não dá sintomas precoces. Então, quando a gente tem um câncer de colo de útero bem inicial, a paciente ela pode não apresentar sintoma nenhum, tá? Geralmente, quando o câncer de colo começa a apresentar sintomas, é que essa doença ela já está no estágio mais avançado, provavelmente é uma doença que já cresceu mais do que a gente gostaria, né, no momento em que ela fosse diagnosticada. E quando a gente tem essa situação, os principais sintomas vão ser um sangramento anormal. Geralmente, ele é classicamente descrito como um sangramento, como se fosse uma água de carne, com um odor bem desagradável. E à medida que essa doença vai evoluindo, outros sintomas podem aparecer, principalmente pelo crescimento local dessa lesão. Então, a paciente ela pode apresentar sintomas urinários, dificuldade para urinar, urina com sangue, alteração de hábito intestinal e até o inchaço da perna, muita dor pélvica, tá? Esses seriam os principais sintomas. E quantos tipos de HPV existem, né? Eu lembro que você mencionou. Então, André, isso daí é uma pergunta bem interessante. A gente tem conhecidos mais de 150 tipos de HPV. Então, eu costumo falar assim, é uma família muito grande. Desses daí, mais ou menos 40 tipos é que vão conseguir fazer uma infecção no trato anogenital. Então, não é HPV, é sintoma de lesão em trato genital, né? E aí, a gente costuma dividir esses HPVs em basicamente dois tipos: os de alto risco e os de baixo risco, né? Os de baixo risco, eles são classicamente ligados àquelas verruguinhas, a lesões não tão graves. Enquanto que os de alto risco são os que podem vir
a causar o câncer, as lesões pré-neoplásicas, né? E aí, assim, a gente costuma classificar os HPVs por numerais. Então, por exemplo, dentro do HPV de baixo risco, os mais comuns, 6 e 11. Dentro do HPV de alto risco, que tem maior relação com câncer, a gente fala principalmente do 16 e do 18. Como que é feito o tratamento do HPV antes dele virar câncer? Como que isso é Certo, tá. feito? Então, essa também é uma questão super interessante. Assim, eu costumo falar que a gente não tem um tratamento que vai matar o vírus do HPV, né? Geralmente, a cura do HPV ele se dá pela eliminação natural do vírus. O que eu quero dizer com isso? O nosso organismo precisa encontrar maneiras de conseguir combater e se livrar daquele HPV, né? E como é que a gente consegue isso? Melhorando a nossa imunidade. Então, é receita de vó. Ter uma boa noite de sono, prática de atividade física, uma alimentação adequada. E hoje, a gente tem à nossa disposição, até no SUS, a vacina do HPV, né? Então, assim, a vacina do HPV, ela vem para antes até da gente ter uma lesão do HPV, né? Qualquer manifestação. E também naquelas pacientes que já têm o HPV, que daí cabe, né, o que você me perguntou em relação à cura, ajudando a nossa imunidade a combater esse vírus. E além da infecção pelo HPV, Rebeca, existem outros fatores, outros riscos, né? Como funciona isso? Então, André, o HPV, ele é o principal fator de risco, tá? Mas não é simplesmente ter o HPV, é essa infecção crônica pelo HPV. É quando, por alguma questão, a paciente não consegue se livrar desse HPV. E aí a gente pode colocar como outros fatores de riscos que vão estar entrelaçados a essa questão da infecção crônica do HPV, o início de vida sexual precoce. Lembrando que o HPV ele é um vírus de transmissão sexual, né? Então, quanto mais exposta a gente for, maior a chance da contaminação e da contaminação crônica. Então, pacientes que iniciaram vida sexual muito precoce, múltiplos parceiros. A gente tem um dos principais fatores é o tabagismo, tá? O tabagismo ele tem íntima relação com a permanência do HPV no trato genital. Doutora, vamos entrar agora no assunto do Papa Nicolau. Certo. Como que é feito esse exame e com qual frequência as mulheres devem fazê-lo? Então, o Papa Nicolau ou colpostologia oncótica, ele é um exame preventivo, tá? É ele que é o exame que a gente vai conseguir detectar as lesões pré-neoplásica ou câncer. Ele deve ser feito por um ginecologista ou uma enfermeira, tá? O pessoal da enfermagem, eles são total habilitados para realizar esse exame. Não é um exame doloroso, é um exame incômodo para a mulher, mas que tem que ser feito, né? E aí, em relação, para quem que a gente vai oferecer esse exame? O nosso Ministério da Saúde, ele preconiza que esse exame deve ser oferecido para todas as mulheres acima de 25 anos, até os 64 anos que tenham vida sexual ativa. Mulheres, homens trans, qualquer pessoa que tenha o colo de útero tem vida sexual ativa, a partir dos 25 anos esse exame vai ser feito. O que o nosso ministério preconiza também? Esse exame, agora, a gente faz com a periodicidade de 3 em 3 anos, tá? Então, a mulher completou 25 anos, a gente colhe esse exame, depois de um ano a gente repete de novo esse exame. Se ela tem 2 exames normais, a gente pode passar a colher esse exame a cada 3 anos até ela completar os 64 anos. E, doutora, como é feito o tratamento do câncer? Então, André, assim, o tratamento, ele vai depender muito do estadiamento que a gente descobre a doença, tá? O tratamento do câncer de colo, ele pode ser desde uma cirurgia super tranquila, pequenininha de fazer, até radioterapia e quimioterapia. Então, esse tratamento, ele vai depender de em que fase que essa mulher consegue descobrir a doença dela. Essas fases bem iniciais, a gente consegue fazer uma cirurgia pequenininha, que é só a retirada do colo do útero, ou então, é um estadiamento um pouco mais avançado, essa mulher vai ter que fazer essa retirada do útero, mas uma cirurgia um pouco maior,
Ou então, quando a gente não consegue oferecer para essa paciente uma cirurgia ótima, uma doença já muito avançada, o tratamento ele é feito com rádio e quimioterapia, né? Além da questão do estadiamento, de como eu descubro essa doença, também uma coisa que hoje em dia a gente leva muito em consideração é a idade e o desejo reprodutivo dessa mulher, entendeu? A gente já consegue oferecer para as pacientes, principalmente aquelas que descobrem a doença no estadiamento inicial, um tratamento conservador da fertilidade. Então, não é porque a mulher tem câncer de colo de útero que ela vai precisar tirar o útero e nunca mais vai conseguir engravidar. Então, daí a importância, né, que a gente sempre reforça da consulta com o ginecologista, da coleta do Papa Nicolau. E, doutora, para finalizar, manda um recado, né, para as mulheres, para os homens trans, todos que têm útero, né, sobre o câncer. Então, olha, eu acho assim, a principal mensagem é: se cuidem. Não fujam do ginecologista. Câncer de colo de útero é uma doença que toda vez em que eu faço o diagnóstico, eu fico assim com uma dor no coração, porque essa mulher que desenvolveu um câncer de colo de útero, essa mulher, ela ficou abandonada do ponto de vista da saúde dela, tá? O câncer de colo de útero, ele demora anos para surgir. Então, essa paciente, ela tem que ficar abandonada muito tempo. Então, assim, uma visita para o ginecologista, é o que eu falo, por mais que o exame seja chato, por mais que exista muito tabu ainda, né, da saúde da mulher, dela frequentar o ginecologista, se cuidem, né? Acho que a coisa mais importante que a gente tem é a nossa saúde. É um exame que não é doloroso. Achem um ginecologista, uma ginecologista para chamar de seu. E todo ano ou a cada 3 anos façam o seu exame. Perfeito, doutora. Muito obrigado, muito obrigado. Imagina, gente. Então tá bom, gente. Se vocês não têm mais uma dúvida, se vocês depois quiserem bater outro bate-papo, tô aí, tá bom? Perfeito. Doutora, deixa eu só te perguntar. Você, não sei se você já fez mais entrevistas como essa, mas você tem o que a gente brinca, né, de falar de vender o peixe. Então, um projeto que você esteja, que você queira falar, e Instagram, esse tipo de coisa, se você quiser passar, só para saber. E, André, vou te falar, apesar dessa minha carinha de jovem, eu sou uma pessoa de espírito velho, então eu não tenho rede social, não sou médica de TikToker, entendeu? Não tem nem nada, não tem Instagram médico, nada. Tá bom, perfeito. Então, muito obrigado, doutora. Imagina, gente. Obrigado, doutora. Então tá, gente. Beijão, viu? Beijo, Tchau. Lucas, já que todo programa a gente tem o momento de vender o peixe, fala um pouquinho aí sobre o seu jornal. Já falei no outro episódio e repito aqui. Siga lá, @Jornal Notícias Agora, muita informação, muita diversão e muita entrevista como essa. E virão outras, como a gente já falou também. Isso aí, Lucas. Espero que muitas venham por aí. Infelizmente, eu vou ter que encerrar aqui, porque a gente já passou do tempo. Muito obrigado à doutora e ao Lucas por terem topado participar aqui e pela parceria. Deixo as portas abertas para sempre que vocês quiserem voltar. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais o jornal do Lucas, Jornal Notícias Agora. O Lucas em Lucas Tadeu TV, eu em _DEDDS e o Jaora em Jaora _podcast. Beleza? Beijo, gente. Até a próxima. Curtam, comentem, compartilhem e nos sigam, né, para não perder nada, porque vocês sabem que vai vir coisa boa por aí. Beijo, gente. Tchau.